Questões de 11 a 25. Conceitos, fontes, regime administrativo e princípios de direito administrativo. Primeira questão. O princípio da vinculação política ao bem comum é entre os princípios constitucionais que norteiam a administração pública. O mais importante. Certo ou errado? Errado. Não existe hierarquia material entre os princípios. No caso concreto, os princípios devem ser harmonizados aplicando a ponderação de interesses, é dizer, sobressando cada um deles e aplicando-os da melhor forma possível. Questão de número 12. A doutrina aponta como princípios do regime geral, do regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Certo ou errado? Correto. O regime jurídico administrativo é formado por dois pilares, o da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade do interesse público, os quais conferem à administração pública prerrogativas e sujeições. São ditos princípios basilares da administração pública. Questão de número 13. O regime jurídico administrativo está fundado basicamente em dois princípios, o da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Certo ou errado? Correto. O regime jurídico administrativo é um conjunto de prerrogativas e sujeições concedido à administração pública. As prerrogativas traduzem um princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e as restrições configuram-se num princípio da indisponibilidade do interesse público. Questão de número 14. A Constituição Federal faz menção expressa apenas aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Certo ou errado? Errado. O caput do artigo 37 da Constituição traz expressamente os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O erro da assertiva está em não fazer referência ao princípio explícito da eficiência, introduzido no diploma constitucional com a emenda constitucional de número 19, de 98. Questão de número 15. A lei que trata dos processos administrativos no âmbito federal previu outros princípios norteadores da administração pública. Tal previsão extrapolou no âmbito constitucional, o que gerou a inconstitucionalidade da referida norma. Certo ou errado? Errado. A Lei nº 9.784, artigo 2, assim dispõe: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Vários princípios, além daqueles constantes no texto constitucional, foram positivados pela Lei nº 9.784. A referida lei não incorre em inconstitucionalidade, uma vez que ela apenas tornou expresso os princípios implícitos na Carta Magna. Questão 16. A administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade e eficiência, entre outros. Certo ou errado? Correto. A administração deve obediência a todos os princípios enumerados na questão, além de outros previstos na Lei 9.784 e no texto constitucional. Questão de número 17. Os princípios básicos da administração pública não se limitam à esfera institucional do Poder Executivo, ou seja, tais princípios podem ser aplicados no desempenho de funções administrativas pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo. Certo ou errado? Correto. A Constituição Federal, no seu artigo 37, caput, dispõe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dessa forma, todos os poderes devem obediência aos princípios da administração pública. Questão de número 18. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a observar, de forma estrita, os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no tratado dos assuntos de sua competência. A afirmativa está correta ou errada?
Correto. O artigo 36, caput da Constituição, não alcança apenas as administrações direta e indireta de todos os poderes da República, mas também os agentes públicos integrantes, independentemente do nível de hierarquia. Questão de número 19. Em toda atividade desenvolvida pelos agentes públicos, o princípio da legalidade é o que precede todos os demais. Certo ou errado? Correto. A administração pública só pode fazer aquilo que a norma determina, permite, autoriza de modo expresso ou implícito. Quando a norma traça todos os requisitos do ato administrativo, temos uma atuação vinculada do administrador. Mesmo que haja discricionariedade, a administração só poderá fazer aquilo que a lei estabelece. A precedência referida pela assertiva não tem sentido hierárquico ou grau de importância. O que a questão afirma é que os outros princípios devem ser interpretados à luz das leis da legalidade. Questão de número 20. O princípio da legalidade tem por escopo possibilitar ao administrador público fazer o que a lei permitir. No entanto, esse princípio não tem caráter absoluto, uma vez que um administrador poderá editar um ato que não esteja previsto em lei, mas que atenda ao interesse público. Certo ou errado? Errado. O particular pode praticar qualquer ato que julgue mais conveniente, desde que a lei não proíba. De seu turno, o agente público não pode fazer tudo o que não seja proibido em lei, e sim só o que a norma autoriza ou determina, em respeito ao princípio da legalidade. Questão 21. De acordo com o princípio da legalidade, é permitido ao agente público, quando no exercício de sua função, fazer tudo o que não seja expressamente proibido pela Constituição Federal. Certo ou errado? Errado. Tratando-se de administração pública, só é dado fazer ou deixar de fazer o que a lei permite ou autoriza. Já para o particular, há autonomia de vontade, ou seja, ele pode fazer ou deixar de fazer tudo desde que a lei não o proíba. Questão 22. Segundo a doutrina, a aplicação do princípio da reserva legal absoluta é contratada quando a Constituição remete à lei formal apenas a fixação dos parâmetros de atuação para o órgão administrativo, permitindo que este promova a correspondente complementação por ato infralegal. Certo ou errado? Errado. A Carta Magna traça dois tipos de reserva legal, a absoluta e a relativa. A reserva legal absoluta ocorre quando há a exigência da edição de lei formal para a regulamentação do texto constitucional. Já a reserva legal relativa, embora se exija a edição de lei formal, garante a fixação de parâmetros de atuação do Poder Executivo, que pode complementá-la por ato infralegal através da edição de decreto regulamentar. Questão de número 23. De acordo com o princípio da legalidade, apenas a lei decorrente da atuação exclusiva do Poder Legislativo pode originar comandos normativos prevendo comportamentos forçados, não havendo a possibilidade, para tanto, da participação normativa do Poder Executivo. Certo ou errado? Errado. A Carta Magna traz a previsão da chamada reserva legal relativa, que permite ao chefe do Poder Executivo editar decreto regulamentar para dar fiel execução à lei, obrigando seus destinatários. Questão de número 24. O atendimento do administrado em consideração ao seu prestígio social, angariado junto à comunidade em que vive, não ofende o princípio da impessoalidade da administração pública. Certo ou errado? Errado. O princípio da impessoalidade impõe condutas de caráter objetivo. Não há outra finalidade da administração que não seja a de alcançar os interesses públicos, pouco importando a ela o prestígio do administrado. E por último, a questão 25. A inauguração de uma praça de esportes, construída com recursos públicos federais e cujo nome homenageie pessoa viva, residente na região e eleita deputado federal, pelo respectivo Estado, não chega a configurar promoção pessoal e ofensa ao princípio da impessoalidade. Certo ou errado? Errado. O princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal, logo incorre em desvio de finalidade. O administrador que usa nome, símbolo ou imagem para promoção pessoal.
Bons estudos e até a próxima.